Bom dia, boa tarde, boa noite, família GraçaCast. Este é um novo episódio do nosso podcast que leva Deus até você, através de uma conversa de fé, missão e vida com Deus. Hoje o nosso episódio está mais do que especial. Você que acompanha o GraçaCast está acostumado a ver aqui os meninos, o Thiago e o Giovanni. E hoje eles nos deram essa missão, não é mesmo, Sâmia? E vai ser uma conversa muito especial, muito importante, que nós vamos compartilhar com você. Exatamente, eu sou a Sâmia e hoje, juntamente com a Jéssica, nós falaremos sobre um bate-papo de mulher para mulher. Com muita sensibilidade, fé, com muita verdade. E hoje o nosso tema é sobre o milagre da vida. Vida que gera vida. Vamos conversar sobre o início da vida, desde a concepção até o nascimento, né? Os processos da gestação e o papel da fé nesse processo que é tão importante. E para isso temos uma convidada muito especial, a doutora Anelise Galdino, que é médica obstetra, atua também como ginecologista e é uma referência na cidade de Telêmaco Borba. Além de ser uma mulher que tem um testemunho de vida incrível, cristã, e diariamente ela vive o milagre da vida se formando. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite, viu? Hoje, graças a Deus, atuando na cidade de Telêmaco Borba há alguns anos, né? Com o maior prazer de atender vocês. E também de ser mulher como vocês, né? Nessa sensibilidade que o Espírito Santo nos dá. De entendermos umas às outras e como a gente deve conduzir todas as coisas, né? Então, contem comigo, muito obrigada pelo convite. Eu amei. Eu tive o prazer de participar do seu parto, né, Jéssica? De conduzi-lo de alguma forma, né? Dentre as suas ansiedades. Então, obrigada por isso, né? Obrigada, Sâmia. E contem comigo sempre, meninas, tá? Eu acho que a forma de conduzir tudo no Senhor vai fazer a diferença em tudo aquilo que a gente colocar as mãos. Amei. E vai ser uma conversa muito bacana, né? A gente vai compartilhar experiências. Como a doutora falou, ela foi a minha médica, né? E, meu Deus, eu sempre amei ela, antes mesmo de engravidar. A gente já tem uma longa história. Então, depois da minha gestação, né, a minha paixão por ela foi muito maior, né? Então, é uma pessoa que eu sempre falo bem, sempre que eu encontro alguém que posso falar sobre uma indicação, vai na doutora Anelise, porque não é assim, porque tá aqui na frente, mas as pessoas que me conhecem sabem, eu indico mesmo, porque é uma pessoa incrível, não é só como profissional, mas é um ser humano que a gente percebe e sente que tem a presença de Deus. Então, nós vamos conversar sobre isso hoje, vai ser incrível. Muita honra ouvir isso, viu? Porque o resumo é para honra e glória, né? A tua oração antes da gente começar foi que não seja sobre nós. E hoje de manhã, quando eu fiz o meu devocional, eu li uma frase assim, olha. Senhor, que eu faça tudo aquilo que o Senhor me mande e que coisas maravilhosas aconteçam para mim. Mas mais que isso, através de mim, para tua honra e glória, e muda toda a vida, né? Quando a gente acaba aqui vivendo os milagres que ele tem pra gente. E a gente não deveria nem estar nervosa, porque precisamos falar mais sobre Jesus. E a forma como vamos alcançar vai ser uma forma como ele faz, os encontros que ele prepara dos céus mesmo, né? Assim como hoje, assim como em consultas, né? Isso é algo tremendo, assim, que a gente vai falar porque Deus usou, né? Usou a nossa boca, usou a nossa vida, a nossa história para alcançar. Né? Isso é bênção, né? Então, para começar, né? A doutora se apresenta para nós, conta um pouquinho, né? Da onde a doutora veio, como que foi a escolha, né? De entrar na medicina, escolher a ginecologia e a obstetrícia como uma missão, né? Quando a decisão veio para que a gente viesse para Telêmaco, minha mãe já estava doente, né? Eu perdi minha mãe de câncer de intestino, eu conto isso muitas vezes, porque realmente foi um marco na minha vida, tanto como profissional e como cristã mesmo. E foi nesse período de 2015, onde eu era R3 na residência, e eu precisava trabalhar, porque a gente ajudava a minha mãe. E ela era professora,
não tinha lá grandes condições e a gente precisava de alguém que pudesse contribuir nesse sentido da ajuda. Eu com muitos plantões, incansáveis aulas, assim, intermináveis aulas. Meu irmão em outra cidade, né? Meu pai e meu irmão moram em Santo Antônio da Platina. Hoje meu irmão é vereador em Santo Antônio da Platina. E a gente precisou se mobilizar nesse sentido financeiro para o equilíbrio da situação ali que a gente achou. E um chefe meu me indicou Telêmaco. E eu acabei vindo para fazer os plantões em 2015, né? E a partir de então, a gente teve uma oportunidade de concurso aqui. E passamos no concurso e acabamos vindo para cá, então, desde 2016, onde eu atuo. Hoje não faço tanto obstetrícia, agora já retornando, né, Jéssica? Você é da minha época de uma obstetrícia muito intensa da vida. Mas hoje um pouquinho mais prudente em relação às agendas, à organização. Então estamos aí para servi-las. Isso é o que importa, todo o tempo, né? Amém. Doutora Annelise, nós sabemos que você atua ali na Clínica da Mulher, né, fazendo um atendimento à população de Telêmaco Borba. E como é para você atender mulheres muitas vezes em situações de risco, mulheres que chegam até você com situações sensíveis, né? Uma gestação às vezes em perigo. Como que é para você essas situações? Na Clínica da Mulher, atendo ginecologia, só disso, tá? Então, essa parte da vulnerabilidade, eu acho que bem o resumo da situação somos vulneráveis demais, né? A mulher em si, ela precisa do cuidado, ela precisa da conversa, ela precisa ser assistida. O pré-natal hoje e a obstetrícia traz essa essência, né? Do estar ao lado. O obstetra é estar ao lado para conduzir a paciente durante esse período. Assim como o ginecologista hoje atua de forma muito humanizada. Eu não gosto muito do termo humanizada, mas eu acredito que os olhos da medicina sensível, né? Ao que é um ser humano. Hoje num mundo completamente tecnológico, num mundo completamente vão e rápido demais, onde as pessoas buscam pelo rápido, pelo agora, pelo momento. A gente precisa começar a atuar nesse sentido. Calma, gente, respira, vamos achar um caminho, vamos andar na mesma direção. Sim. Em que momento você se perdeu? Porque a vulnerabilidade, eu acho que em alguma área da mulher é sempre muito mais exacerbada. E isso chega a mim de uma forma muito clara, né? Então, desde da idade de 80 anos, porque eu tenho muitas idosas lindas lá, maravilhosas, e que eu amo, desde as adolescentes, né, vulneráveis mesmo. Então, sem um apoio familiar, às vezes morando na casa lar, acompanhada de uma cuidadora esporádica na vida dela. Então, a gente se obriga a viver mais do que os milagres do Senhor ali, né? A gente se obriga a servir e voltar pro evangelho, que é a verdade, né? Que é a verdade, a luz da palavra. Buscas de identidade, buscas de uma reconstrução sobre isso. É onde a gente procura pedir a Deus essa sabedoria em servir as outras, né? Hoje é isso que eu procuro. Eu acho que talvez em algum momento da minha profissão não tenha sido dessa forma, nessa entrega, porque Deus trabalha com as nossas vulnerabilidades através delas. Então, a fragilidade da gravidez, a fragilidade da vida, a gente precisa entender sobre, né? Sim. Não é sobre o poder do médico, não é sobre o poder do que a medicina faz. A gente pode se capacitar, mas se ele é o princípio e o fim, a gente sabe que a condução é diferente, né? Verdade. Tá aí, meninas. Eu acredito assim, sabe? Conhecendo a doutora, né? Lógico que eu, como paciente, mas eu já conheço a doutora, eu acredito que desde 2015, 2016. Não lembro exatamente o ano. Mas eu trabalhava numa loja que vendia material de construção. Eu era caixa. E eu lembro que a doutora ia lá comprar. E como cliente, eu já admirava ela. Eu falava, nossa, que mulher incrível. Eu não sabia disso e foi muito bom saber. Eu nunca comentei mesmo. Eu falava, meu Deus. Porque assim, eu não sei explicar, sabe? Talvez não existisse uma conversão, né? Como a doutora comentou.
Porém, já existia uma luz que eu via. Era tipo uma luz que resplandecia. Era nossa, olha essa pessoa, né? Digamos assim, com o cargo que ela tem, com o nome que ela tem, ela é tão humilde, ela é tão... Chega ali, ela te cumprimenta. E outras pessoas, tipo assim, era algo incomum. Porque pessoas, às vezes, de um patamar talvez mais elevado, já tratava a gente com uma certa diferença. E desde então, eu observava, né? E aí eu descobri que a doutora era ginecologista e eu falava, eu vou com ela, não vou ir. E aí é algo, tipo assim, como se fosse um sonho, né? E eu comecei como paciente na ginecologia, né? Então... E foi um processo. E quando eu pensei, não, quando eu engravidar, ela vai ser a minha médica. Não tem. Inclusive, eu fiz parte dos planos, né? Então, era assim, era a primeira opção. Não tinha uma outra opção. Eu agradeço por isso. Porque, assim, eu via essa luz, né? E como paciente, depois da minha gestação, então, muito mais. Esse cuidado, né? Não é só o servir como a profissão, né? Como a doutora mencionou. Mas, assim, no momento da ultrassom ali, que a gente ia ver o Luca... Era como se a doutora fizesse parte da nossa família. Eu saía sempre encantada de lá e comentava com o Alisson, falava assim, meu Deus, essa energia, essa alegria que a doutora passa, é além, não é só ser médica ali, né? Era muito além disso. E eu acho que isso é nítido, né? Então, toda a gestação eu pude vivenciar isso. Depois nós vamos comentar também do final da gestação, que foi muito mais intenso. Mas assim, eu percebia esse amor, esse cuidado e essa fé, né? Essa fé em Deus, e isso era realmente, eu acho que assim, é o diferencial, né? Eu acredito assim, que as especializações, né, os estudos são total diferença, né? Para a profissão, mas a fé e o fato de a gente acreditar, da senhora acreditar em Deus, então muito mais, né? Com certeza, e quando a gente vai para a ciência mesmo, a ciência tenta ser matemática, né? Mas a gente sabe do Deus do impossível e que Ele faz todas as coisas mesmo, né? E quando a gente começa a estudar obstetrícia, é bem interessante que a gente começa a estudar em relação às semanas do bebê e esses desenvolvimentos, né? Então, tantas semanas a gente já consegue ver coração, a gente já consegue entender que tem um batimento que de tanto a tanto é o habitual para a idade gestacional. Ou então, um saquinho gestacional que ainda não tem o embrião. Então, gente, nitidamente, né, Deus, Ele fez todas as coisas de forma com que o ser humano pudesse viver processos também, né? Eu vejo a obstetrícia nisso demais. Então, a paciente chega até mim com um saquinho gestacional e ainda não tem o embrião exatamente. Mas já existia todos os dias dele ali, né? Isso é uma palavra muito forte, né? Quando a gente conversou sobre o Salmo 139, que ele fala... Então, antes de qualquer coisa, o Senhor já sabia todos os dias da minha vida. E teceu tudo, né? Então, a formação de todas as coisas. A gente não vai ficar técnico demais até ter o entendimento que a gente não tem o poder de falar sobre as coisas, né? Além do que Jesus possa fazer. Sim. Mas vai ficar tudo bem? Geralmente, às vezes, eu acho que você, princesa, já me perguntou isso algumas vezes, assim. Mas tá tudo bem, né? Porque, eu falo, acaba sendo uma ousadia a gente acabar falando sobre somente a medicina e a gente fala, tá tudo bem. Porque tá tudo bem, vamos orar a Deus e assim funciona, vamos pedir a Deus para que seja, né? Então, mesmo que ainda não houvesse a conversão, ainda havia a humildade que é algo assim que ninguém inventa, ninguém vai querer ser algo. E sempre na ideia de que vocês sempre trouxeram mais pra mim do que eu pra vocês, em todos os sentidos. Que os nossos encontros eram também algo dos céus pra mim. Em momentos de problemas, assim, pessoais intensos, e eu encontrava vocês, e eu via Deus em vocês. Deus em detalhes. Seja num sorriso, seja num abraço, seja num muito obrigada. Obrigada por me deixar mais calma. Quantas vezes, né? E não há poder em nós, né? Não há poder em nós nenhum. Verdade. E quando a gente vai entendendo, a gente vai estudando e a gente vai buscando e a gente vai entendendo que sim, é técnico o que tá no livro, mas que muito além dali, todos os dias contados. E a gente se submete, e a gente honra e a gente exulta. E a gente entende que somos instrumentos e que Ele vai nos usar de uma forma.
Você ir lá na tua importância, no teu sorriso, na tua educação, no teu amor, né, Samia? Você fazendo aquilo que ama e buscando mulheres e ouvindo. Hoje somos muito rápidos ao falar e muito pouco ouvintes, né? Então, acho que a pessoa que se disponibiliza a servir em ser quem ouve, quem escuta, também já vai ter um passo de fé, né? Já é um grande passo de fé. Ainda mais nós, mulheres, né? Cheia das cargas, cheias das demandas. Então, pense que era só mais uma mulher ali, com uma demanda com outra mulher. E a gente, tecnicamente, eu precisaria conduzir você num caminho, mas 2 mulheres no encontro. Exatamente hoje, como hoje, né? Somos 3 mulheres no encontro programado pelos céus. Amém. E uma pergunta: em que momento da sua caminhada você percebeu que a sua profissão era um chamado, era uma missão de vida? Olha, Samia, é muito interessante isso, né? Porque, por um lado, a gente romantiza muito o fato da missão, onde a gente também acaba aqui deixando algumas coisas para trás. Sim. O básico, assim, né? E eu comecei a trabalhar demais, e o demais, e o demais, e o demais. E a gente começa a ter uma autossuficiência, assim, meio... Nossa, uma agenda, uma performance, o ser humano vai descer em algum momento, né? E mesmo diante das situações ali que eu me via muito, às vezes até perdida no sentido de como eu vou conduzir uma mulher que eu não tenho nenhuma saúde mental para estar com ela. E Deus agia, e Deus fazia, César. E muitos momentos assim, eu tive uma gestante, ela é de Tibagi, eu nunca me esqueço. E ela chegou no consultório e ela sonhava em ter o parto normal dela. E era o sonho e estava bem, assim, estávamos vivendo aquela época do plano de parto, onde a paciente escrevia o que ela queria ou o que ela não queria viver. E se isso fosse em comum acordo, a gente fazia. Então, as próprias limitações do que o trabalho de parto causa. E ela chegou com o plano de parto dela pronto. E eu comecei a ler com ela com o marido. Aí tinha um item assim: caso aconteça óbito fetal, em algum momento, seja pós-nascimento ou até a permanência no hospital, eu quero que imediatamente a equipe comunique ao meu marido, caso ele não esteja presente, e que eu tenha pleno contato. Eu lembro que eu olhei para ela assim, meio... Meu Deus! E ela falou: doutora Anne, isso é algo que é possível de acontecer? E eu pensei, é possível. Quem sou eu para dizer que não é possível, né? Então aquilo me marcou muito e a gente acabou vivendo esse histórico de trabalho de parto e muitas horas e o marido junto, e ela conseguiu, mas com muita luta ali por algo que ela condicionou. Mas a nossa finitude em relação à vida. Poderia acontecer? Poderia. Quem sou eu? Quem é um obstetra para dizer? Então, a obstetrícia tem muito isso, né? O trazer à luz no sentido de que eu não vou ter o controle do desfecho da sua gestação, mas eu estarei ao seu lado, né? O obstetra estará ao lado, eu estarei ao seu lado conduzindo. Em conhecimento, em respeito, pensando que o seu bebê tem que chegar ao mundo de uma forma respeitosa, dentro daquilo que você tem de expectativa, mas o final não é nosso. Né? A verdadeira história não vai estar nos nossos controles, nem no que eu te digo e nem mais no que ele espera, né? Então essa racionalidade assim vai trazendo a maior grandeza de Deus ainda. Quanto mais racional a gente quer ser ali, quanto mais a gente busca ser racional, mais a palavra do Senhor entra. E mais você consegue trabalhar essa parte da sensibilidade que não é tua, que é pelo Espírito, ele usando e colocando palavras na sua boca em algum momento que você não sabe por quê. Colocando vidas no seu caminho, de repente, para que eu fosse ajudada. Quantas vezes isso aconteceu, né? Então é um entrelaçar do Senhor, onde a gente também não precisa saber porquê, nem onde, nem como, mas submeter, né? Então a gente submete e a gente busca essa submissão.
e coisas grandiosas acontecem e Ele trabalha por nós. Ele faz, Ele à frente, Ele trazendo isso, né? Eu acredito que a gente, em tudo na nossa vida, né? A gente precisa entender que Ele é o dono do controle, né? Exato. Ele cuida do controle e daí nós somos o instrumento, né? Exato. No caso da profissão, é isso mesmo. A doutora é um instrumento na mão de Deus, né? E é Deus que vai conduzir o desfecho, né? No caso da paciente, né, que questionou, isso pode acontecer? Não, daí a doutora podia falar, não vai acontecer isso, porque tá tudo bem. Mas daí você poderia estar mentindo, Exato. né? Então, não, da minha percepção médica, tá tudo certo. Exato. Mas quem está no controle é Deus, né? Exatamente. E muitas vezes a gente não submete a que Deus esteja no controle da nossa vida e em tudo, né? Nós queremos assumir o controle e queremos manusear do nosso jeito, né? E a verdade é que a gente precisa abrir mão do controle para que Deus faça da maneira dele, como ele quer, né? Que muitas vezes a gente se decepciona, poxa Deus, por que o Senhor permitiu isso? Mas eu acredito assim que a vontade dele, como a Bíblia fala, é boa, perfeita e agradável. E sempre vai ser o melhor para nós, né? Exato. Então, quando ele está no controle, tudo vai dar certo no final. Independente do deserto. E do nosso jeito sempre é mais prático, né? O ser humano sempre tende a ser mais prático, né? O espiritual não é tão prático assim, né? Na vivência. Então... E durante essa missão, Sâmia, né? Que é uma palavra forte, né? Se a gente for pensar missão. Mas eu te falo que a gente passa daquilo que é natural pro sobrenatural mesmo, né? E a gente vai buscando e vai vendo que tudo é sobrenatural e a gente precisa espiritualizar mesmo. Sim. Se somos seres espirituais e a gente espiritualiza, essa é a ideia, né? Então não é sobre mim, não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o que ele tá fazendo. Glória e honra, é essa palavra, né? E tudo muda, então a gente convida o Espírito Santo a uma consulta e a gente convida a Deus para estar presente e que conduza de uma forma que onde a técnica ela acaba ficando tão pequena. Aquilo em que eu vou abordar em vocês em relação à parte até sobre carne, corpo, as fragilidades e a forma, eu me adentro a vida de vocês de uma forma muito pessoal, muito individual. Nosso corpo é sagrado. Então é a hora que eu tenho a Sâmia comigo, eu tenho a Jéssica, eu tenho a menininha de 13 anos, eu tenho a menininha de 15, que não tem uma estrutura familiar, ao mesmo tempo ela recebe um sorriso e ela é tratada com carinho pela equipe e ela se sente à vontade por ela ser uma pessoa normal. Mais nada, que merece respeito, que merece cuidado. Então, o abranger o Senhor é a gente parar de olhar pra gente mesmo, e a gente começa a olhar os cenários das coisas e a gente deixa todo o orgulho, todo o egoísmo, toda a vaidade pra lá, porque não vale. Né? E a gente se enche daquilo que importa, como que eu vou ajudar, como que eu vou fazer, como que eu posso abordar da melhor forma, como que eu posso fazer com que ela pense diferente em algum sentido. Mesmo que ela saiba, eu falo, a gente precisa. O Senhor fez nosso cérebro de forma magnífica, inteligente, onde a gente reforça palavras e a gente acredita nelas. Então, se ele fala tudo que ele fala na palavra e a gente volta e ele repete inúmeras vezes sobre o cuidado, sobre o amor e sobre a gente se submeter e não ter medo e entregar. Mas não é entregar isso ou aquilo, né? É entregar tudo, entregue tudo aquilo, consagre tudo aquilo, né? E a gente resiste um pouco isso. Pode perceber. Isso aqui, Deus, eu acho que eu faço melhor. Isso é o maior erro que a gente comete na vida, né? Então, e a psicanálise, hoje a gente tem muito pastor psicanalista. Eu gosto muito do Marcelo Gomes. Não sei se vocês o conhecem. Mas ele traz a luz da Bíblia a toda a parte da psicanálise. Então, eu acho isso sensacional. E ele fala muito. Somos feitos daquilo que ouvimos. Depois a gente vai procurar Deus e a psicanálise para desconstruir aquilo que ouvimos. Que é o bullying, que é a ofensa, que é aquilo que alguém plantou no seu coração, né? Porque a palavra lançada é semente. O coração fértil a gente vai achar todo o tempo. Então, eu sempre digo isso muito para as minhas pacientes, assim, eu pego vocês cansadas de uma vida sobrecarregada demais. E as palavras são sementes. E onde você semeia, ela vai vir. Então,
Observem qual é o coração que você tem semeado e o que você tem semeado dentro da sua casa, ou dentro do seu trabalho, ou dentro daquilo que você faz. Porque independente do que a pessoa tenha de representatividade social, o que a outra alcança em oração, em bondade nas outras vidas, vocês não alcançam, eu não alcanço. Mas a outra que a gente não acha que tem toda essa ideia de notoriedade, existe, né? Então todos nós vamos achar alguém que a gente possa resgatar, e a gente fala de Jesus, e a gente fale agora tem que ser dessa forma, igual vocês estão fazendo, né? Na prática clínica, doutora, eu gostaria de saber se você sente mesmo, né, que você está aí diante de um milagre, né, esse milagre que é dar a vida, e se tem alguma situação marcante que aconteceu com você já em algum atendimento, em algum momento da sua vida com algum paciente. Sâmia, sabe que durante a minha residência, eu tinha um chefe. Ele era o que respondia por nós, né, pelos residentes. Então, a gente sempre nas quintas-feiras, a gente tinha o plantão dele, que era característico, onde a gente ia ser, assim, cheio de trabalho. E ele operava lindamente, ele fazia muitas coisas, mas totalmente técnico mesmo, nenhum contato nesse sentido espiritual e nada, né? E algo que me marcou muito, uma paciente veio em consulta, então ficava assim, os R1s, que eram o primeiro ano da residência lá no pronto-socorro, onde fazia admissão das gestantes e essa parte de análise, e depois R1 e R2 lá no centro cirúrgico, para que ela fosse conduzida em parto ou cesariana ou uma intercorrência, ou internamento e depois desfecho de parto, certo? Sim. E essa paciente teve alta e acabou retornando ao hospital logo depois de alguns minutos, ela estava internada. E quando ela retornou com uma queixa de sangramento, um outro chefe fez o diagnóstico lá na frente, que ela poderia estar tendo um descolamento de placenta. Geralmente é algo que o obstetra precisa intervir por risco materno e fetal, tanto o sangramento materno quanto o fetal. Então, a residência traz isso muito para o médico, então no sentido de prática médica, de esse atendimento rápido, eficiente, por conhecimento, né? E a gente foi até o centro cirúrgico, eu na época era R2 do centro cirúrgico, e o Dr. Emerson, o nome dele era Eric. O Dr. Emerson entrou na cesárea com a gente, e a paciente acabou tendo uma parada cardiorrespiratória, porque o sangramento era extenso, o bebê vivo, e a gente evoluiu com uma esterectomia, então um cenário de muita tensão. E, sinceramente, desesperançosos com a situação. A gente tinha uma anestesista muito competente na época. E eu lembro que o Dr. Emerson falou, aqui tá tudo certo. Ela chamava Israela, olha só. Eu nunca me esqueço. Aqui tá tudo certo, Israela. A gente já tirou o útero, conteve sangramento. Ela respondeu, Dr. Emerson, sua paciente está morrendo. E eu lembro que aquilo me tocou muito e acabou que a paciente teve uma parada e a gente foi e reanimou e aquilo, e a paciente sobreviveu. E a gente pôde visualizar aquilo, e eu não me esqueço da cena quando a gente saiu da cirurgia e eu acabei voltando pro centro cirúrgico, porque fui descrever a cirurgia, toda aquela emoção de viver aquilo, né? E eu lembro da cena do meu chefe sentado do lado da paciente, assim. Sentado, literalmente, assim. E ela deitadinha. E ali ele esteve mesmo, enquanto ela não saiu da sala do procedimento, enquanto ela permaneceu na UTI, todos os dias ele estava. Então, coisas marcantes da vida, onde acho que naquele momento parecia ter sido a equipe, mas a gente sabe que não, né? Hoje, olhando o cenário, Deus chegou de uma forma maravilhosa e talvez até para alcançar pessoas ali, né? Porque a gente tem a incredulidade meio automática. A gente acha que coloca um Deus de milagre, de maravilhas, de impossível dentro da nossa visualização técnica, às vezes, assim. Isso aqui é impossível, ou então tá controlado aqui, mas aqui tá morrendo. A última palavra não é nossa, né? E aquela presença, assim, de pensar, Senhor, por que não te conheci antes ali, né? De pensar, ainda era um Deus que só me dava as coisas e eu agradecia, olha, graças a Deus, mas era muito além disso, né? Então, algo que tenha me marcado, eu falo, todo nascimento é algo muito especial, né?
E a gente vai tendo aquele contato e a gente vê aquele bebê dentro de uma bolsa de águas. E é onde ele está respirando dentro dessa bolsa. E de repente você faz essa interrupção e a vida chega, né? E ele vem chorando e ele vem... É inexplicável, isso não é um verdadeiro milagre. É lindo, né? É lindo demais. A doutora comentou, por que não conheci antes? Conta pra nós como foi esse processo de conversão, de conhecer a Deus. E até então ouvia cultos e sempre. Por isso que o crente mesmo somos todos nós, independente de religião, religiosidade, né? O crer na palavra, né? Mas a profundidade ainda era muito rasa, sabe? Vocês acham que não era exatamente uma pessoa longe, mas era uma pessoa superficial. E a gente não vai conseguir grandes coisas do Senhor na superficialidade, a gente sabe disso. Então Deus nos chama para profundidade. Mas até que a gente entenda que a gente precisa, então tive muito problema no meu casamento, assim, mas muito mais porque eu tava muito perdida nessa coisa de agenda. Por isso que todas as vezes que vocês vêm até mim muito... porque eu tenho que fazer, porque isso é tudo para mim, porque a gente acha que é mesmo, né? Então se os fardos estão pesados, alguma coisa está errada. Não é para ser um fardo pesado, né? Se Jesus fala, os fardos são meus. É leve, precisa ser leve. Então você tá no controle, você tá achando que tá fazendo. E quando realmente eu me vi exausta, em exaustão, com muitos problemas, a submissão veio de uma forma... Porque eu queria me desconstruir. Eu precisava me desconstruir como mulher, eu precisava me desconstruir de novo como profissional até. Porque até que ponto eu conseguia levar muito do meu conhecimento, ou então do meu amor pelo aquilo que eu fazia por vocês, tão dividida, ora entregando, ora controlando, ora entregando. Então foi uma decisão num momento de muito cansaço profissional, assim, que aquela demanda numa expectativa muito grande, onde é algo inatingível para um ser humano, né, viver, assim como essa rede social que nos traz a uma vida perfeita, uma vida montada, uma vida totalmente inalcançável. Então Deus veio falar para mim sobre a vulnerabilidade. Então você precisa entender sobre quando você expõe a sua vulnerabilidade, então você vai alcançar as mulheres. Mas antes eu vou precisar que você entenda que é você que não vai ficar mais na arena. Agora você vai ter que estar lá. E muitas coisas me vieram, assim, porque quando a gente... Na plateia vai ter muitos, né? Mas quando é a gente ali, com a cara no pó mesmo, e entendendo que a submissão é sobre ele, né? E sobre nada nosso, nada. E que a gente tem que esvaziar tudo aquilo que a gente acha que já construiu. Ele faz tudo novo, né? Então é o vaso na mão do oleiro mesmo. Então, nova criatura. Eu participei de um encontro com o Senhor. E até no momento do meu encontro, eu falo pra vocês que eu já entendi muita coisa que eu trazia de algumas mágoas da minha mãe. Minha mãe era muito difícil de lidar, minha mãe era muito brava. Apesar de muito amorosa, apesar de muito presente, né? Mas muito brava. E a gente acabava aqui não se entendendo muito. Até minha mãe doente, a gente tinha um mau relacionamento. Por pura falta de perdão, por pura falta de compreensão, diálogo. Então os abismos chegaram na minha vida de uma forma muito impactante. Eu precisei de uma forma muito cheia de mim. Assim, muito cheia de mim, muito cheia da razão, muito cheia de mágoa. De repente falar, Senhor, faz tudo diferente. Porque não dá pra mim, assim. Mas faz, mesmo que doa, mesmo que o deserto seja algo que eu não consiga enxergar. Mas que o Senhor realmente trabalhe. E falaram muito de perdão, falaram muito de como a gente deveria ter essa submissão. E quando eu saí dali, eu tive, assim, pessoas que me conduziram de uma forma maravilhosa e mentoras que estiveram na minha vida, no sentido de vamos buscar a identidade novamente. E você vai precisar mostrar para seus pacientes que a identidade se constrói no Senhor
Não é no que elas escutam, não é no que elas fazem de bom, ou quanto ela tem um currículo bom, ou quanto bonita ela é, mas ela precisa voltar para mim. Porque eu vim para perdoar. E quando a gente fala sobre perdão, a gente precisa entender. Se Jesus morreu por nós, como que a gente vai falar de não dar o perdão, ou então a gente não viver o perdão, né? Às vezes só pra gente. Perdão entre nós, lá o confronto do espelho. Eu falo para minhas pacientes muito isso. Você precisa ser confrontada por você. Não é sobre o que o teu marido tá falando, não é sobre o que a tua amiga tá falando, sobre o teu trabalho, sobre as suas dificuldades no trabalho. Mas é aquilo que você precisa buscar em você. De onde é que você tá perdendo isso? Por que você não busca a sua identidade de novo no Senhor? Então eu tive muito isso, viu, meninas? E não foi fácil, não foi um período difícil, impossível de ser vivido, porque eu busquei a Ele e em muitas lágrimas eu não entendia por quê. Eu nunca questionei e eu falava, Senhor, se é para ser dessa forma, que eu consiga ter um entendimento que eu preciso estar. Eu preciso buscar a sua presença. E eu comecei a viver o sobrenatural mesmo. Isso não quer dizer sucesso, isso não quer dizer prestígio, isso quer dizer o que eu tenho com o Senhor. De falar, Deus, agora, ó, pega na minha mão e vamos fazer esse dia bem lindo. E vamos usar a minha vida, através da minha vida, através do que eu posso fazer. Mas não sobre mim, mas sobre aquilo que o Senhor faz, sobre aquilo que o Senhor preparar. Aí as coisas mudaram mesmo. Então, nova criatura mesmo. Eu lembro que no final desse encontro eu recebi, né, essa 2 Coríntios ali 5, 17, falando, nova criatura é no Senhor, né? Cheia de falhas, cheia de erros, cheia de questionamentos, mas uma mulher posicionada, tá? É diferente. Aceitando as falhas, aceitando as limitações, os dias que não vai ficar bem, porque eu também preciso alcançar essa mulher que talvez ela esteja fazendo um esforço tremendo para estar na minha frente. Que vocês não gostam de ginecologista. Não é algo habitual, tipo assim, olha, eu vim mesmo que eu preciso. Ou eu vim mesmo porque não tem outro jeito. Mas sempre é algo muito, muito difícil, né? Porque é uma individualidade. Eu abordar o corpo de vocês, eu abordar a forma como eu vou conduzir, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Isso. E já que a gente tá falando desse transbordar, né? Do que Deus fez, teve algum momento na sua carreira, num atendimento, que uma oração, uma palavra, alguma coisa fez a diferença naquele momento no atendimento? Olha, Sâmia, muitas vezes. E até descomprometidamente, assim, em momentos de muito questionar algumas coisas, às vezes. Porque o cristão vai questionar. Né? A gente vai questionar algumas coisas, mas com Deus a gente vai falar, sim. Senhor, por quê? A gente vai ter os nossos momentos, né? Tipo, de novo, Senhor, até quando, Senhor? Por quê? Por que comigo? Por que comigo, né? Ou então, por que não foi diferente, né? E a gente vai ter essa tendência pra carne, né? A gente vai. E eu tava querendo parar com o meu Instagram. Tava bem desanimada e a gente tinha mudado de consultório e toda uma readaptação e parecia que tudo aquilo que estava muito consolidado passou a já não ser do dia para a noite, porque a gente desconstituiu a sociedade do Vita, né? E aquilo pareceu um pouco de instabilidade para mim. Mas nesse dia até, eu não me esqueço, e eu atendi uma paciente de Curiúva que veio no retorno, ela estava aqui e ela passou para me deixar exames e acabou ficando. E eu lembro que eu tinha acabado de sair do banheiro e eu falei, Senhor, se for para que não seja dessa forma mesmo, me fale o quanto eu possa estar aprendendo e somando alguma coisa e que me dê um sentido diferente para manter. E no final da consulta ela falou, olha, eu vou orar por você, levanta por favor. Meu Deus. Sim. E eu não me esqueço dela. Ela vai na Assembleia em Curiúva. Ela falou, então se levante, eu quero fazer algumas coisas que Deus colocou no meu coração e eu também não sei se eu deveria. E desde que eu entrei naquela porta eu falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Você que me mandou. O Senhor que me mandou. E eu vou ter que falar com ela.
E ela orou lindamente, dizendo então que eu pudesse entender sobre o que Deus haveria de fazer, não sobre mim, mas sobre a minha vida, através da minha vida. E que fosse uma forma de me incentivar a continuar mesmo. Meu Deus. Então a gente olha pro lado e acha que a pessoa é muito bem resolvida, e a pessoa tá saindo do banheiro questionando Deus. E ele vem com a resposta. E assim, ó, Senhor, fala comigo, porque tá difícil a sua filha, e de repente traz aquela serenidade de volta e traz a gente pra ideia da paz, da fé, né? Sim. Que é viver o que não se vê, né? Que é viver o propósito verdadeiro. E é incrível, né? Como a doutora comentou, que até a paciente depois falou, eu não sei. Talvez eu nem sei se ela vai aceitar. Mas ela estava sendo obediente, né? Porque eu sabia, né? Da dúvida do teu coração, da insegurança. Mas naquele momento ele usa uma outra pessoa para vir e te dar uma resposta, né? Então, ele estava dando uma resposta para você, não. Fica tranquila que tá tudo certo, deu todo esse controle, né? Não que eu precise todo tempo fazer isso, não. Mas hoje eu vou fazer pra... E é tão bom, né? Quando Deus faz isso. Porque a gente entende assim, poxa, que Deus tá ouvindo, né? Poxa, isso é legal. Obrigada, né? Se sente uma filha mais amada. Então, isso é muito bom. Quando Deus, ele nos responde, né? E uma das mentoras que eu tive o prazer de ter, assim, ela passou por muitos problemas na vida e é super jovem. E ela falou assim, olha, eu sou tão ousada depois que eu tenho, assim, essa conversão real, que eu falo pra você que aonde eu saio, a hora que eu entro no meu carro, eu falo, Senhor, eu sei que aqui o Senhor está e assim o Senhor me conduzirá durante esse dia. Até quando eu vou estacionar, eu falo, a vaga da filha do rei tá ali, ó. Agora fica ousada até nisso. Então, assim, o espírito de ousadia mesmo, né? O espírito de ousadia, de falar, Deus, é isso. Não é sobre mim, mas é sobre a tua armadura, a tua espada. E é a gente lutando ali contra aquilo que a gente não vê mesmo. Porque não são contra pessoas. A gente sabe, a gente não vai se armar contra pessoas e situações. A gente tem todo o espírito ali pra estar acompanhando a gente, tudo aquilo que a gente for fazer. E como lidar, doutora, com gestantes, pacientes que chegam cheias de medo, de traumas, inseguranças, né? Como que a fé entra nesses momentos? Então, bem recém-formada, a gente estava tendo o H1N1. E eu lembro que eu formei e só atendia gripe. E a minha comunicação com o paciente tinha que ser muito clara, porque toda a ansiedade dele, eu precisei desenvolver isso com o passar dos anos, né? E com as gestantes foi algo mais desafiador. Porque a gestante naturalmente tem uma descompensação hormonal toda pra cima e elas estão, né, todas embebidas de emoção ali e cheia de expectativa no profissional. Inclusive, quando a gente ia passar em consulta com a minha mãe e o oncologista dela, mesmo eu sendo médica ali, tendo essa parte técnica de saber alguma coisa mais clara que ela, eu tinha uma expectativa muito grande no que o nosso oncologista iria falar. Em termos de esperança, em termos de próximo passo. Como se toda a nossa vida fosse depender do que ele falasse. Então, a gente tem um pouco dessa sobrecarga, entre aspas, que não é isso, não seria bem essa palavra, mas a gente divide de um momento muito frágil, né, princesa? Assim, de muita insegurança, não tendo controle sobre nada, ainda a gente quer ouvir isso do obstetra, né? Olha, tá tudo bem, vai evoluir tudo bem, ou as coisas vão evoluir de uma forma. É isso que a gente precisa falar dentro de um contexto de conhecimento e de exames e de, né, daquilo que hoje, graças a Deus, a medicina pode proporcionar. Mas é algo difícil de ser abordado em algumas situações mesmo. Com o passar dos anos, já percebi que a gente precisaria ter uma conversa muito mais leve. Quais são suas dúvidas? Então, de forma muito mais objetiva, a gente precisa sempre verbalizar isso para a gestante, ou seja, em consulta ou uma consulta ginecológica, não existe pergunta boba, nenhuma, de nenhum assunto, porque você, estando como paciente, você não precisa saber aquilo, né? Mas é minha obrigação que eu torne isso claro a você,
de uma forma onde você tem a compreensão e naturalmente você vai ter essa segurança. Não no que eu falo, não no que, mas no que uma sociedade brasileira lá de ginecologia e obstetrícia trazem de segurança sobre nível de evidência e tudo mais. Então, isso é algo, a comunicação. Acho que o diálogo, o esclarecer, a dúvida, isso para todas as coisas, todas as áreas, inclusive, né, da nossa vida. Tudo aquilo que a gente deixa muito claro, muito transparente e que a gente traz à luz do entendimento, a gente vai ter a chance menor de ter uma ansiedade sobre aquilo. Então agora, né, vou compartilhar algo pessoal, né? Eu lembro que no final da gestação, já com 36 semanas, tava tudo bem, tudo certo. Né, uma consulta que eu fui fazer com a doutora, tá, que ia começar a fazer o acompanhamento semanal, me pediu o Doppler, né, para final da gestação, para ver que estava tudo certo. E, a princípio, estava tudo bem, sem nada aparentemente errado, tudo normal. E aí, fui fazer o Doppler e houve um equívoco no resultado, né, algo errado que aparentemente estava errado. Certo. Não deveria estar certo, por conta de todo o histórico da gestação, né. E eu lembro que no momento do exame lá, o médico que fez, ele falava pra mim assim, só procura a sua médica, né? Sim. Eu não posso te dar nenhum parecer, porque eu não acompanhei tua gestação e tudo mais. Aí eu lembro que ele perguntou se eu tive uma perca de líquido. E eu falei, aparente não tive nenhuma perca. Daí eu lembro que no final ele falou assim pra mim, deu uma alteração no Doppler. E daí eu falei, tá, mas o que isso significa? O que é isso? E ele falou, olha, eu só posso dizer pra você, procura sua médica o mais rápido possível. Nossa. E eu fiquei, meu Deus, entrei em pânico, né? Sim. Em questão de minutos, já entrei em contato com o menino que era secretário na época e tudo, e me acolheu, não, vamos conversar com a doutora aqui. E aí eu lembro que a doutora viu os exames e eu estava já em pânico, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E daí a doutora falou assim, repete o exame. E daí, beleza, tentamos repetir, isso aqui era começo de ano, e daí tava um caos na agenda da outra doutora que poderia fazer. E daí, sei que deu certo para fazer o exame, e eu lembro do momento que eu estava desesperada. E eu lembro que eu entrei no consultório já chorando, em prantos, e a doutora só pegou na minha mão e falou assim, daí eu falei, tá, doutora, e agora? O que vai acontecer? E a doutora falou assim, pegou na minha mão, eu lembro exatamente, assim, da imagem passando na minha frente, assim, princesa, eu lembro que a doutora, ele vai nascer. Eu falei, mas eu não tenho nada pronto, e agora? Né, o controle já tinha perdido total. E aí eu lembro da doutora me acalmando, ela falou, calma que vai dar tudo certo, a gente vai te encaminhar lá para Campo Largo. E aí, me acompanhando, me ajudando, né? Todo momento ali, conversando comigo, vai dar tudo certo, vai acontecer isso, vai lá. E aí, a segurança que eu precisava, eu sabia que eu tinha um Deus que estava no controle de tudo, mas naquele momento eu fiquei abalada, eu fiquei em choque, mas a doutora, não, vai dar tudo certo. Então a palavra da doutora era essencial naquele momento, né? Eu acreditava eu sabia que Deus estava no controle, mas a palavra que vai dar tudo certo, Deus está no controle de tudo, foi essencial, né? Foi pontual. E a gente foi para lá, fez os exames, né? Voltou. E a doutora o tempo todo, né? E eu falei, doutora, a médica falou que daí a doutora falou, ele vai nascer lá, provavelmente. Uhum. E daí a médica, ela falou, não, volta daqui uma semana. Daí eu, outro desespero. E eu, se acontecer alguma coisa. E agora? E a doutora, Jéssica, vai dar tudo certo, confia em Deus. Decide aí com o Alisson, lembra, né? Orem, peça direção. E do que vocês vão decidir. Se vocês querem vir pra cá ou querem ficar aí. E aí, beleza, a gente decidiu voltar. Daí eu lembro que eu fui pra Clínica da Mulher pra fazer alguns exames lá. E daí... Cardiotoco. Isso, Aí o doutor André falou, você quer ganhar ele aqui? Eu falei, eu quero, desde que isso não ofereça nenhum risco. Ele falou, então tá bom, então eu vou conversar com a Anne. Então. E aí eu sei que vocês, né, ajudaram muito ali, foi feito os exames e tudo mais. E no fim deu tudo certo, ele nasceu aqui. Eu falava assim, mas eu quero que a doutora tá sendo meu parto. Tinha confiança, né? Eu sabia que, tipo assim, eu sabia que ele estava no controle, mas o fato de ter uma profissional, alguém que eu tinha confiança, era essencial. Poxa, era o momento mais esperado da minha vida, né? Então, foi incrível. Estabilidade, né? Sim. Mas assim, eu lembro que o diferencial era essa fé, né? Essa esperança, não vai dar tudo certo, eu estou no controle de tudo. Então, isso foi pontual e importantíssimo
né, na minha vida. E tanto que até hoje eu falo tipo assim, é algo que é uma pessoa que eu falo assim, meu Deus, a doutora Elise é um anjo de Deus, né? Porque não é só como profissional, né? Mas a gente vê a luz de Deus, né? Na sua vida, né? Então isso é incrível. De vocês, né? Agora você falando isso, veio uma palavra muito, muito que eu procurei muito na minha conversão, e era o relacionamento. Então isso que a gente acabou tendo entre nós era o nosso relacionamento. É o que a gente tem com Deus mesmo, né? O quanto a gente busca por se relacionar com um Pai maravilhoso, onde a gente pode ir lá e se debruçar e chorar e questionar, e ser amada, e ser cuidada, e ser acolhida, e ser conduzida de novo, e ser refeita, né? Assim como a gente olha para um profissional com essa expectativa. O quanto você vai trazer para mim do meu problema, da minha ansiedade. É só mais um ser humano ali, né? Precisa tecnicamente conduzindo mesmo, mas faz toda a diferença o relacionamento. É o relacionamento do cuidado, o relacionamento do amor, o relacionamento da dedicação. O quanto essa minha obstetra se dedica para mim, o quanto ela me olha, o quanto que ela pode estar ao meu lado mesmo, né? Literalmente estar ao meu lado. Não é para comemorar só, nasceu e tá tudo bem, olha, não, mas ali naquele momento da fragilidade, das lágrimas, onde a família se vê toda refém da situação, né? A gente é impotente a todas as coisas, né? É nessa hora que a gente entende, assim, ó, foi um trabalhar mesmo, né, do Senhor, na vida de vocês, na minha vida, da forma como a gente presenciou o nascimento e, né, o Luca tá aí lindo, maravilhoso, tímido, se escondendo de mim ali, e lindo, lindíssimo, né, esse é um milagre da vida, e a gente poder hoje falar sobre Jesus numa mesma mesa, porque algumas mesas, quando a gente tem Jesus, a gente se levanta delas, para não voltar mais, e outras em que a gente senta pra gente não querer mais sair mesmo, né? Então, é o divisor de águas mesmo da nossa vida, em todos os sentidos. Vendo a Jéssica falar, né, dessa dificuldade, desse medo durante o parto, a gente sabe que existem mulheres hoje que têm problemas de infertilidade, mulheres que perdem o seu bebê e que isso é uma dor que acaba marcando a vida, né, a trajetória dessa mulher. E como que é o seu relacionamento, já que a gente está falando de relacionamento, como que é o seu relacionamento no acolher essa mulher ali durante esse período? E olha, Samia, muito importante sobre... a gente geralmente pega essas pacientes mais fragilizadas pós-aborto, ou às vezes até óbitos fetais, assim, de bebês grandes já, né? Meu Deus. E eu vejo muito Deus nisso tudo, porque a paciente volta muito, ao mesmo tempo ansiosa, ela volta muito renovada daquilo que Deus fez na vida dela. Porque às vezes a gente não vai entender o quanto a pessoa sentiu aquilo, porque a gente não sente igual, né? Então eu não posso dizer o que o outro está sentindo, eu posso dizer o que eu estou sentindo. E é um luto, é uma forma de vivenciar uma expectativa toda para ela, né? Então, assim, uma gestação que aconteceu e ela teve todas as emoções afloradas dentro de uma expectativa familiar e, de repente, isso acaba. Então, é algo muito triste. Eu tenho uma história de uma paciente minha de reserva, que eu amo muito ela, assim, também. E ela chegou até mim já na segunda gestação, mas ela perdeu uma bebezinha com 26 semanas. E ela falou que ela não teve tempo de ver a menininha com tanta facilidade, porque a equipe foi técnica demais. Ela entrou em trabalho de parto, já a bebezinha em óbito, e acabou nascendo e tiraram dela algo. Então isso é uma estupidez mesmo com a paciente, né? Porque eu não vivo a dor dela. Não é em mim, mas eu também não tenho a sensibilidade de entender que algo é um luto pra ela, meu Deus, é uma mãe perdendo um filho mesmo. Mas estava na barriga. Gente, não pode falar uma coisa dessa, né? E os 2 outros filhinhos, a Mari ganhou comigo ainda. E ela é maravilhosa, ela é uma mulher cristã, ela é uma mulher posicionada. E ela fala que ela conta isso pra mim, que antes de acontecer todo esse fato, ela teve sonhos muito frequentes, onde Deus pedia pra ela assim: busque mais a palavra, busque mais a mim. A expectativa não tá na gestação, a expectativa é minha. Que forte isso.
E hoje ela fala com muita clareza, assim, que ela via aqueles sonhos e ela falou que ela tinha um temor de sentir a dor de que algo poderia acontecer. E realmente Deus a colocou na situação onde ela precisou trazer a submissão sobre todas as coisas mesmo e cega de dor. Né? O início do pré-natal é muito difícil por inseguranças e tudo mais, mas veja como a fragilidade do ser humano a gente precisa entender como algo muito sagrado. A sua dor é sua dor. Como eu posso contribuir com ela? Porque se não for para eu contribuir, não fale, não opine, não faça, né? E a gente vai sempre entender como a gente foi bem tratado ou não, né? A mulher tem essa sensibilidade, o homem não vai dar tanta importância. Talvez ele chegue, alguém não olhou para ele, não conversou direito, ele não vai levar isso. Mas a gente vai sentir. Sim. Como eu fui tratada, como a minha dor foi vista. Qual foi a importância para vocês, tanto a Jéssica quanto a Sâmia, a presença do marido durante as consultas, para que a gente reforce isso de alguma forma? Tanto para o público que hoje me acompanha e para as gestantes que estão abrindo pré-natal comigo. Eu acho que é uma forma muito interessante, porque a própria mulher independente hoje, ela acaba optando por já sair do trabalho e passar na consulta do pré-natal como se fosse algo de rotina, como algo em que ela simplesmente normalizou. Não sendo um momento que realmente vocês estão num período de sanidade mental habitual, de disposição e tudo mais, né? O que representou isso para vocês na vivência mesmo? Quanto que vocês também tiveram a chamar a presença do parceiro de vocês para isso, né? Falem pra Gini como que foi essa experiência como mulheres inteligentes cristãs. Começa. Então, quando eu tive o meu primeiro filho, né, foi a Raíssa. Então, eu tive ela aos 21 anos. Acho que eu era ainda um pouco nova, muito né, nova. Dentro da expectativa de hoje das mulheres terem filhos. E, na verdade, eu não tive um parceiro muito presente na minha gestação, né? Eu casei muito nova, eu casei com 19 anos, eu tive a Raíssa com 21. Eu já era cristã naquela época, né? Então, naquela época, eu já não tive a presença do pai, né? Ali tão presente nessa gestação. Para mim, foi muito difícil porque era algo que eu queria muito, né? Então, foi uma filha que foi muito sonhada, foi muito desejada. Então, assim, eu não tive esse apoio, né? Nas minhas gestações. Ao contrário de que, quando a minha filha foi mãe, né? Eu já havia me divorciado do meu primeiro esposo. E ela teve a presença do meu marido, né? Que é o Thiago hoje. Do padrasto muito presente na gestação dela, né? Maravilha. Então, assim, o Thiago fazia os acompanhamentos dela. Então, o que eu não vivi, né, naquela época, aí teve a oportunidade de ter um padrasto e de ter o pai do neném acompanhando, né? Então, assim, para mim, foi um momento difícil quando eu tive, porque eu acho que a presença do marido faz toda a diferença, do parceiro. É um momento que a mulher está mais vulnerável, né? Aí já acaba ficando mais frágil. Então, quem me acompanhava naquela época era o meu pai. Sim. Então, para mim, assim, foi um momento que... Eu vou te falar que a minha gravidez... Eu não vivi todos os processos da minha gravidez com a Raíssa. Então, por mais para mim era uma gravidez muito desejada, não foi como eu esperei, sabe? Teve a expectativa. Isso, além ali. Exatamente. Então, assim, eu acredito que a presença do parceiro, ela faz toda a diferença, né? Na nossa gestação. Mas aí, quando eu tive o meu neto, né? Que eu e o Thiago não temos filhos, então a gente fez questão de fazer esse acompanhamento com o Arthur, né? Então, a gente pôde viver isso juntos, né? Ele mora uma parte com a gente, também fica com a minha filha. Legal. Então, eu falo, até brinco com ele, eu falo assim, eu vivi uma gestação junto com a minha filha, né? Porque a gente acompanhou de perto a gestação da Raíssa, que foi uma gestação, inclusive, muito complicada, porque ela teve 2 gestações de risco, né? E então, assim,
Eu acredito que a Jéssica já foi diferente, né? Já teve ali a presença do Alisson. Então, eu acredito sim, né? Que a presença do esposo traz conforto, sim. Conforto. Na verdade, traz total segurança, assim, sabe? Graças a Deus, né, que o Alisson sempre pôde estar presente e eu fazia questão que ele estivesse presente, né? Por mais que hoje a gente, como mulher, às vezes tem essa mania de querer ser independente, de que, não preciso, mas eu acho que foi essencial, né? Porque todas as consultas, desde o comecinho, ele estava lá comigo, né? E, então, assim, é a segurança, é a parceria, como a Sâmia comentou, a doutora comentou, é um momento que a gente está muito vulnerável, que a gente está muito sensível, está muito confuso, às vezes com muita coisa. Então, o fato é para passar segurança para ele, e entender como está o bebê, como está a evolução do bebê, e para a gente, total segurança, né? Porque é um suporte, é importante isso. Eu acho que a presença da avó, do vô, é muito boa, é muito importante. Mas a do teu esposo, do teu parceiro de vida, é essencial. E fez total diferença. Tanto que no momento final da gestação dele, eu estava totalmente insegura, com medo de tudo que ia acontecer, do que estava acontecendo, não estava entendendo. Por mais que o Alisson estivesse também com medo e com insegurança, mas ele era o meu suporte, né? Ele estava ali, eu estava em pânico, desesperada, e ele falava, amor, vai dar tudo certo. E eu estava no controle de tudo, então fez total diferença. Lógico, teve um momento que ele se abalou, que ele chorou, que ele desabou. Porém, o fato de ele estar presente fez, assim, total diferença e é essencial. Amor. Então, é importante, né? Tá junto. Acho que é incrível. Então, aos queridos parceiros, estejam presentes, né? Participem, isso é muito importante. Faz diferença, né? Na maternidade, né? Durante a maternidade. A Raíssa, ela nasceu, né? Com o ossinho do ombro ali, quebrado. E justamente por isso, porque na hora eu tava tão vulnerável, porque eu não tinha o meu parceiro do lado, que eu não tinha força para ter um parto normal. Exato. Então, a enfermeira, ela teve que apertar, né, a minha barriga, me ajudar para que eu pudesse ter a Raíssa. Então, para mim, o meu primeiro parto, ele foi um trauma, né? Ele me gerou dores. Então, quando eu fui ter a segunda gravidez, eu ficava, meu Deus, será que vai ser do mesmo jeito? Tanto que eu optei pela ligadura, né? Já ali, e optei por ser uma cesárea. De tanto trauma que a primeira gravidez... Eu já tinha passado. Exatamente. Então, e durante o parto, a minha médica mesmo falou, olha, a falta do parceiro, às vezes, gera muita instabilidade para a mulher na hora do parto, né? Sem dúvida. Insegurança. Dores, né? Físicas e exaustão. Isso. Uma expectativa, um medo. A mulher, ela tem essa capacidade de pensar demais. O homem, geralmente, ele é muito mais pontual. Ele vai se sentir diferente. A gente não vai ter dosagem hormonal igual. Então, as óticas são opostas, praticamente, né? É isso. Então, essa fragilidade toda é algo muito... E o que isso vai trazer de consequência depois, né? Um parto ótimo, cheio de pessoas com amor. E, ao mesmo tempo, o oposto, né? Essa falta de segurança, né? De porto seguro mesmo. É isso. E foi engraçado, porque quando a Raíssa engravidou, com 15 anos, eu não tinha medo do parto, né? Porque o Thiago, ele era tão presente na gravidez dela, que ele foi tirando dela, inclusive, assim, as dificuldades que ela tinha no parto, né? Ele ia ajudando, tipo, ele ia em todas as consultas com ela, então ela nunca estava sozinha, sabe? Daí eu falava, meu Deus, por que eu não vivi isso, né? Porque eu não encontrei esse homem antes, meu Deus! Eu tive que encontrar esse homem antes na minha vida, né? Porque ele foi tão presente na gestação dela. Amor mesmo, né? Exatamente. Então, e hoje a gente vê isso na criação do Arthur, né? Porque desde o primeiro dia, ele estava ali, né? Dormia no nosso meio, então a gente foi cuidando. Então eu falo assim, eu não tive isso na gestação dos meus filhos, eu não tive um parceiro presente, né? Sim. E já na do meu neto, não, ele foi um vô totalmente presente, né? Que ele adotou mesmo o Arthur, né? Como avô, como... Então, assim, para mim, isso fez toda a diferença. Inclusive, eu até falo, assim, com a Raíssa, que isso trouxe curas na minha vida, né? Curas lá de trás. Deus é lindo, né? Exatamente. Deus é perfeito, né? Tudo que ele faz. Perfeito. Vocês amei.
Muito obrigada, doutora Annelise, por esse tempo que passamos juntas, né? Tenho certeza que, através desse episódio, nós vamos alcançar muitas vidas, né? Isso vai ser um divisor de águas na vida de muitas mulheres, né? E que o Senhor vai usar a sua vida, né? Acredito que Ele já usou a sua vida nesse episódio para falar com muitas pessoas que estavam precisando, né? Uma palavra de encorajamento. Eu que agradeço, Sâmia, Jéssica, obrigada pelo convite, tá? E sobre as mesas que a gente deveria sentar, né? E que para Deus não há coincidências, são vidas que se encontram. Hoje eu vejo muito sobre quando eu vou atender e eu penso... Deus é o Senhor, né? É pelo Senhor e é para aquilo que o Senhor queira. Às vezes, não por o que eu vou fazer na vida dela, mas aquilo que eu vou ter dela também. Então, faz um encontro, que não seja mais. Mexe na minha agenda, faz o que o Senhor quer. Eu aprendi a fazer muito isso. Né? E quando a Jéssica me mandou sobre... Alguém que mandou nas caixinhas sobre... Isso, cara, e a pessoa. Então ela meio que conduziu a situação. E eu me senti muito honrada. E eu já respondi toda empolgada, feliz, e me senti muito lisonjeada pelo convite, né? Contem comigo que eu possa contribuir de alguma forma, tá? Assim como vocês contribuíram demais, né? Até soube histórias que eu não sabia da Jéssica, né? E a gente conviveu tanto e a gente viveu intensamente toda a gestação dela. E foi assim, do Senhor para mim, tá? Muito obrigada, contem comigo, tá? E é muito legal, né, isso que a doutora falou, que não existe coincidência, né? Na nossa vida com Deus, em tudo existe um propósito, né? Talvez tudo que eu vivi na minha gestação, tudo que a gente viveu juntas, não foi por acaso, Não. né? Hoje, eu nunca imaginava que um dia nós íamos estar aqui conversando e compartilhando Nem os melhores sonhos. Nunca, né? Então, Deus, ele tem os seus propósitos e seus planos. Então, Deus, ele coloca peças no tabuleiro que a gente não imagina, né? E essa conversa aqui, com certeza, não é por acaso, né? Com certeza vai impactar outras pessoas, né? E vai tocar outras vidas. E nós queremos agradecer você que nos acompanhou até aqui. Que essa palavra realmente toque no seu coração. Compartilhe com pessoas que você sabe que precisa ouvir essa palavra. E os nossos episódios do GraçaCast saem toda quinta-feira, às 21h07. Está no YouTube, está no Spotify, só falta estar na sua rotina. Nos acompanhe, nos siga nas redes sociais e muito obrigada. Que Deus abençoe. E esse foi mais um GraçaCast. E lembre-se, você não precisa caminhar sozinho.